Paz, senhoras e irmãos, aqui Pastor Paulo de Aranguá mais uma vez. Primeiro vou falar alguns assuntos aqui. Esse vídeo não é para atacar irmãos nem denominações, mas para contar algumas experiências que eu tive nessa área, e mostrar o que a Bíblia diz referente a alguns assuntos que alguns acabam ficando no achismo, concordando com medicina, com filosofias e acaba esquecendo o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos e confundindo até uma coisa com a outra, né? Depressão com opressão. Opressão, a grosso modo, opressão é demônio fora. E depressão já num estágio mais adiantado é demônio dentro. Não tô aqui querendo chamar ninguém de demoniado, não é isso, mas falar sobre o que a Bíblia diz e contar algumas experiências, né, a respeito. Testemunho com a minha mãe, e mais uns 3, 4 casos aqui no total, fora da igreja, né, e início de caminhada. Então, há mais ou menos 11 anos atrás, né, começando na igreja, ali bem menino na fé, pouco entendimento da palavra. Não que hoje a gente saiba mais do que alguém, não é isso, né? A questão aqui não é mostrar que sabe mais do que alguém, mas mostrar o que a Bíblia diz e contar. Porque hoje eu tenho percebido muitos irmãos, né, irmãs, que vivem dopados de remédio por desconhecer essa área, ou talvez o pastor que a lidera, né, onde a pessoa está, não prega sobre isso, ou talvez não tenha entendimento sobre isso, e acaba achando que tudo é doença. Nem tudo é doença e nem tudo é demônio. Mas há enfermidades que é demônio que coloca. E eu vou mostrar isso na Bíblia também. E vou mostrar também que tem casos que a depressão, no estágio bem adiantado, por que tem demônio agindo? Na maioria desses casos. Antes de nós ir para a igreja, né, como na minha família ninguém era cristão na casa do meu pai, não era evangélico. A questão, né, no sentido de se render a Jesus como Salvador, começou por mim. E a minha mãe sofria já há alguns anos de depressão, segundo a medicina, e tinha sido encaminhada para psiquiatra, psicólogo, e muitas vezes a gente levou ela para hospitais, passando mal. A gente não tinha nem carro, às vezes tinha que chamar alguém, né, para levar. Uma vez, nunca me esqueço, eu fui no carro no banco de trás, dentro de um Fusca, e ela no banco da frente, e eu fazendo massagem no peito dela, que parecia que ela ia se passar antes de chegar no hospital. Chegando lá, o médico botaram um comprimido debaixo da língua, mandaram embora, dizendo que era apenas esgotamento nervoso, né? Não estou aqui criticando a medicina, mas a medicina está limitada por aquilo que eles aprendem na faculdade, o conhecimento humano. Há coisas no mundo espiritual que a medicina não vai conseguir explicar, né? Então, o mundo espiritual que nos cerca tem duas forças agindo o tempo todo. Claro que o maior é Deus, mas há o bem e há o mal. Há demônios, há o Espírito Santo, há anjos, anjos da parte de Deus e anjos caídos andando ao nosso redor o tempo todo, como vou mostrar em alguns textos também. E daí naquela fase ali, acabou que a minha vida foi por água abaixo, casamento, dando tudo errado, eu fazendo um monte de bobagem. E no meio daquilo eu resolvi começar a buscar Deus. E daí, começando a buscar Deus, me batizei, desci as águas e estava vendo, assim, queria a sede de aprender. E nisso peguei um DVD de um pastor, que era muito conhecido no Brasil, que ele estava naquele DVD, estava pregando sobre o 1 Coríntios 12, né, os dons ali, e também sobre expulsar demônio, orar por enfermos e assim por diante. E numa parte dessa pregação ele ia orar. E nisso era um domingo de tarde, e um verão quente na época. Minha mãe chega lá em casa, entra na porta e quando ela olha para a televisão, eu olhei para ela e na hora eu vi que o semblante dela mudou, ficou diferente. E eu estranhei, né, por não ter muita experiência, não sabia nem orar direito, não que a gente saiba hoje, mas né, tem coisas que a gente sabe o que falar na hora, né, por experiência já, de algumas coisas que a gente já passou, mas não tinha, assim, é, bem menino na fé. Daí ela sentou, ficou olhando. Daí quando chegou na hora que o pastor foi orar, eu disse: mãe, põe a mão na TV. Ela foi lá, pôs a mão na TV, eu botei a mão sobre a cabeça dela, botei uma mão atrás do pescoço dela, como eu vi alguns pastores fazendo na igreja. Eu disse: deve ser assim, se cair eu seguro.
Foi só o pastor começar a orar, ela caiu. E caiu, e ficou igual como ficava quando a gente levava ela para o hospital. Daí que só que quando caiu, algo falou nela e disse, não é a tua mãe que está aqui. Algo que eu vou dizer, demônio, claramente. Eu disse, e na hora eu veio entendimento, agora eu sei quem está aí. Não é doença, coisa nenhuma. Terminei a oração ali, impulsionado pelo Espírito Santo. Mandei ir embora, minha mãe levantou. Dali, perguntei o que tinha acontecido. Eu disse, mãe, lembra quando a mãe ficava assim, assim, assim? É demônio, vamos para a igreja. Ela começou indo, foi assim gradativamente. Hoje ela está liberta, graças a Deus, mas levou um tempo para ser liberta. E vinha de geração em geração, já vinha da família dela, algumas coisas que depois a gente começou a ter entendimento da palavra, a gente viu que tinha algumas coisas na família já acontecendo na família já há anos. E mais uma experiência, um tio meu, que hoje, graças a Deus, está liberto, está buscando Deus, se batizou, tem muito que aprender ainda, como a gente também tem, mas no caso dele, não manifestava nele, manifestava na tia, uma tia minha. Não vou dar nomes aqui, a gente não está fazendo coisa para expor ninguém, então se esse vídeo chegar até alguém, não tem nomes aqui. Mas ele tentou se enforcar. Daí começou a ver bichos dentro de casa, via coisas na parede, tigre, cobra. E como eu digo, né? E alguns pastores também dizem, se isso viesse de Deus, se fosse apenas uma doença, por que a pessoa vê só coisa ruim, não vê coisa boa? Né? Quando tem esse tipo de visão. Né? Quando a pessoa começa a ser atormentada. Porque muita gente confunde também outra coisa, que é a pessoa atormentada com discernimento espiritual. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela tem discernimento espiritual, que é um dos dons. E ela tem paz, tem autoridade para orar contra aquilo. E uma pessoa que ela é atormentada por demônios, ela não tem paz, ela não dorme direito, ela ouve voz, ela vê vultos e, tem uma vida totalmente complicada e não tem paz, e aonde vai tira a paz de todo mundo. Então é uma pessoa atormentada espiritualmente. Já a pessoa que ela tem discernimento espiritual, dada que é um dom do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 12, ela discerne o ambiente, ela sabe o que está acontecendo, ela não tem medo, ela ora, ela repreende aquilo, é diferente. Daí esse meu tio passou por um estágio ali que hoje, graças a Deus, foi liberto. E cada vez que orava, não era nele, era nela. Então às vezes o demônio tá apertando uma pessoa e tá em alguém da casa. Às vezes eu já presenciei um caso de um pastor orando pela criança, que estava enferma, quando orou na mãe, manifestou na mãe. E quando ele orou, quando ele mandou aquele espírito embora, né, daquela mãe, a criança ficou boa. Então, em muitos casos, o demônio está agindo em alguém da casa, às vezes nem sempre está na pessoa que está doente. Uma outra situação, uma moça, a gente estava vindo de um trabalho, né, eu trabalhava fora, antes de Deus me tirar para a obra 100%, e a gente estava vindo na BR-101 com a equipe de trabalho, dentro de uma Kombi, de repente a gente olhou para frente, na parte duplicada da BR já, uma moça no meio da BR, indo para frente dos carros e carreta para ser atropelada. E os carros e carreta desviando dela. A gente passou por ela, parou mais na frente, eu pedi pro cara parar. Voltei até onde ela estava, nesse meio tempo já tinha passado um senhor ali e parou o carro também e tirou ela de dentro da BR. Um policial, que segundo ele, policial civil apaisano, daí disse que conhecia o pai dela, conhecia a família dela, levou ela para casa, nisso eu voltei para Kombi, mas nitidamente eu via que tinha demônio ali, mas não era o momento. Falei para aquele pessoal da Kombi, está acontecendo assim, assim, uma ação espiritual, tal, tal. Hoje eu tenho alguma experiência, tal. Não, daí o pessoal não entendia, né? Daí aconteceu que um dos que estava na Kombi reconheceu, ela disse, não, é uma prima minha. Eu disse, sabe onde é que ela mora? Tá, sei. Fui na casa dela, o dia que eu descobri, cheguei na casa dela, que ela era uma moça ainda, estava namorando para casar, recém-casada, não me lembro direito agora. E ela tinha saído, quando voltou, contei o caso pro pai e pra mãe dela, o que que acontecia num caso assim, quando era demônio agindo. Ele disse, eu não sabia a história da moça, só via o que vi no meio da BR. O pai e a mãe disseram, não, literal, tá acontecendo tudo como o senhor diz. O demônio faz a pessoa querer ficar só trancado, só pensar em, chega uma hora que só quer se matar, só vontade de chorar, a pessoa não tem mais alegria em viver, né?
e não tem mais sentido a vida da pessoa. Assim, não, minha filha está assim, assim, então tá bom. A hora que ela chegar, posso orar? Pode. Daqui a pouco ela chegou. Chegou, entrou dentro de casa. Quando eu pus a mão na cabeça dela, comecei a orar, repreender, ela manifestou. Os pais ficaram assustados. Não, nunca aconteceu isso dessa forma. Ela ficava ruim, mas como aconteceu agora? Não. Mas foi isso é para vocês saber o que estava ali. Então vocês têm que buscar por ela, ajudar ela a buscar Deus, porque ela está no estágio que ela não consegue vencer isso sozinha. Ela estava tão fraca espiritualmente, que ela já sofria há muitos anos com aquele demônio agindo na vida dela, desde os 12 anos, e precisava de alguém, né? Principalmente pai e mãe que estão ali, já estavam em casa ainda, para ajudar ela. Uma outra situação, uma outra irmã me ligou de um outro ministério um dia, porque a gente fez contato no Facebook, disse que precisava de ajuda, fui lá na casa dela, aconselhei, no começo ela precisava só da palavra ainda, entendimento, passou um ano, ela entrou em contato comigo de novo. Ah, pastor, estou com depressão, assim, 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 o senhor pode fazer uma visita aqui? Eu disse, vou, irmã. Peguei meu filho, fomos lá, assim, aquele rosto já de pessoa que está totalmente dopada de remédio, né, já faz algum, chega a estar inchando já. Daí eu preguei um pouco para elas, não, vamos orar. Eu pedi para ela levantar, quando eu orei, pus a mão na cabeça dela, que eu orei, repreendi, adivinha o que apareceu de novo? Um demônio, ela estava tomando 16 tipos de comprimido até aquele dia que eu fui lá. Ela pediu para eu fazer mais umas visitas para ela, eu fiz mais 3 visitas, né? Na segunda a gente foi lá, o marido dela estava em casa, eu pedi para se caso o marido dela estivesse por casa, ele pudesse estar. Na segunda vez que a gente foi lá, dos 16 comprimidos ela estava tomando só um. Ela tinha que tomar comprimido para acordar, comprimido para comer, comprimido para dormir, e era uma farmácia em cima da mesa. Então, muitas pessoas, por falta de entendimento, têm até debochado de quem prega ao contrário disso, né? Que depressão tem a ver com algo, com o mundo espiritual. Quando a gente fala sobre isso, alguns até debocham, não, esse pastor não entende nada. Eu não estou aqui falando de achismo, não estou aqui pregando algo que eu não vivi, estou pegando experiências que eu tive com pessoas na caminhada até agora. Só pessoas fora da igreja, fora minha mãe que estava começando. Fora várias e várias pessoas que a gente viu dentro de igreja, que eu participei de ministérios onde tirava dia para estar orando para essas pessoas, que manifestava aos montes, né? Então, e a gente tem visto hoje, né, pastores bem conhecidos, e não estou dizendo que não são de Deus, estou dizendo que às vezes falta experiência nessa área. O que eu digo para você? Se você tem dúvida, se você é um pastor, se você é um líder cristão que crê em Jesus, que crê na autoridade do nome de Jesus, quando encontrar uma pessoa assim, se ela te der a liberdade para ir na casa dela, ou para trazer ela num culto, ou para levar até um pastor que ore, e ela querer sair disso, porque a pessoa também tem que querer, tem que estar cansada daquela vida, ela tem que realmente querer Jesus, né? Porque o demônio não pode ficar onde a pessoa não quer que fique. Se ela entender que tem algo ali que ela pode lutar contra, ela querer lutar contra aquilo, querer não aceitar mais aquilo, quando alguém ora e mandar o demônio embora, ele tem que sair. Só que depois a pessoa tem que se firmar em Jesus, né? Ela tem que encher a casa de Deus. Mateus 12, do 43 a 44, Jesus fala do espírito imundo que é mandado embora, e ele dá volta no mundo, dá volta por lugares áridos da terra, da terra, volta no mesmo lugar. E se aquela casa continuar vazia e limpa, porque aquele espírito saiu, ficou limpo. Mas se aquela pessoa não botar Deus no lugar, aquele demônio, quando volta, não volta sozinho, volta ele e mais 7 demônios piores do que aquele. Então, se a pessoa não se firmar em Jesus, não encher a casa dela, que é o coração dela, botar Deus no lugar, fica pior do que antes. Porque agora são 1 mais 7. Muitas pessoas, aquele cara foi na igreja, agora está pior. Não, foi na igreja, de repente recebeu uma oração, de repente o demônio foi embora, mas se ele não se firmou com Jesus, vai voltar e vai ficar pior. Então eu vou ler alguns textos aqui, que muita gente Elias pediu a morte e não estava endemoniado. Eu já passei por situações na caminhada, irmã que está vendo esse vídeo, quando a gente tem um encontro real com Jesus e tem uma vida transformada, a gente não tem mais alegria nas coisas da terra. Se a gente pudesse partir e estar com Cristo, como diz o apóstolo Paulo na Bíblia, no texto bíblico, ele diz, para mim, morrer é lucro. Se eu pudesse partir e estar com Cristo, era muito melhor do que estar aqui. Ele diz ainda, se eu ainda estou nesse corpo, é por causa de vocês, eu tenho que pregar o evangelho. Mas morrer para mim é lucro. Então, quem teve encontro com Deus, que entende o mundo espiritual, que entende a eternidade, que o Espírito Santo fez morada,
sabe que esse mundo aqui não tem mais sentido. As coisas que o mundo oferece, essa ilusão que está aí fora, esse mundo de pecado, de corrupção, de morte, destruição, para nós que encontramos Jesus, isso aqui não faz mais sentido. Se a gente pudesse escolher, Senhor, me leva. Eu já disse quantas vezes, Senhor, chegou a minha hora, me leva. Ou se for para perder minha salvação, me leva. Eu não quero mais estar aqui. Se eu pudesse escolher, eu já tinha ido. Ah, quando a pessoa não entende isso, quando a pessoa não tem um encontro com Jesus, ou ela tem medo da morte, ou se ela foi dominada por demônio, ela quer se matar achando que vai descansar, porque o demônio põe na cabeça da pessoa que ela vai descansar se ela tirar a própria vida. Então, uma pessoa que encontrou Deus, ela não tira a própria vida, ela pede para Deus levar. É diferente, como aconteceu com Elias, né? Mas uma pessoa que está ali sendo atacada por demônios, que o demônio, né, conseguiu dominar aquela mente, aquele coração, ela não vê mais sentido aqui, ela é um tanto sofrimento que se ela puder, que o demônio põe na cabeça dela que se ela se matar ela vai descansar. É diferente, ela não pede para Deus levar, ela quer tirar a própria vida. Ela não vê mais sentido. Primeira Reis, né, Reis 19:4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto, falando de Elias, né, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A rainha Jezabel tinha decretado pedido a cabeça pedido que ali o falado para o rei, né, Acabe, para que desse um fim em Elias, porque ele tinha exterminado lá com os falsos profetas que estavam lá. E quando ele ouviu a rainha que tinha decretado pedido a morte dele, ele ficou com medo e foi para a caverna. E pediu a morte, já estava cansado, e era tanta luta, né? E às vezes a gente prega, as pessoas não entendem, a gente olha o mundo aí se corrompendo, as pessoas morrendo, muitos morrendo sem a salvação porque não entende e não quer, prefere esse mundo de pecado. Tem horas que a gente desanima, dá vontade de partir e não está mais aqui. Marcos 9:21-25, ali fala de um menino onde o demônio jogava ele no fogo e na água. E jogava no fogo e na água para quê, meu irmão? Para brincar, de nadar? Jogar no fogo para quê? Ele era pirotécnico, fazer pirotecnia? Era para isso que o demônio jogava ele no fogo? Não, era para tirar a vida daquele menino. E era um demônio de espírito surdo e mudo. Quando Jesus mandou ele embora, aquele menino ficou bom. A mulher encurvada, outro texto bíblico que mostra que aquela pessoa, Lucas 13, lá no versículo 10, diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas, e 11, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, olha, um espírito de enfermidade, um espírito que põe doenças, que já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela e logo lhe endireitou e glorificava. Então aquela mulher andava encurvada, tinha problema na coluna, alguma coisa nesse sentido. E aquele problema de coluna que ela tinha, de andar encurvada, não era uma enfermidade natural. Existem doenças naturais causadas pelo desgaste, às vezes, do trabalho que a pessoa teve, ou por onde, né, pesos que pegou de mau jeito, um serviço muito forçado, principalmente quem se criou na roça, ou quem trabalha em obra na construção civil, ou serviços que o corpo tem que trabalhar muito forçado. Chega uma hora que aquele corpo é que nem um carro, como uma máquina, ele vai dando desgaste nas juntas, nas peças, chega uma hora que estraga, dá problema. Aí é uma enfermidade natural, né, pela idade da pessoa, pelo meio onde ela trabalhou, às vezes contato com produtos químicos, e isso pode afetar o organismo da pessoa e causar doenças que são doenças naturais. Mas há tipos de enfermidade, que nem essa mulher encurvada, que andava encurvada, vamos dizer, não, ela tem problema na coluna, não, o problema dela não era um problema na coluna normal, né? Não que seja normal a pessoa ficar doente, como eu disse, tem que ter uma origem. E no caso dela, a origem era um espírito de enfermidade. Muitos dizem, a depressão não é doença, quer dizer que todo mundo é demônio, vai dizer que é o demônio faz isso. Não. Estou deixando claro na Bíblia várias situações onde o demônio era demônio que colocava a doença.
Então, a depressão, que muitos chamam de doença, não é uma doença. Eu já contei aqui 4 casos antes, mostrando que as pessoas foram dos médicos, dizendo que era depressão, no caso do meu tio era esquizofrenia. Hoje está trabalhando, buscando Deus. Minha mãe está com 10 anos, ou quase 11 anos a mais, com muito mais saúde. Judas, né? Um caso aqui que todo mundo conhece. O que Judas tinha? Lucas 22, do 3 ao 5, fala que Judas, antes de ir para a Santa Ceia, o demônio entrou no coração dele, ele foi lá e fez um acerto para atrair Jesus, só que o demônio entrou no coração dele. E o resultado de o demônio ter entrado no coração dele? Depois, lá em Mateus 27, 3 e 5, diz que Judas, depois com aquele peso na consciência, porque o Satanás, ele faz como diz o ditado popular, ele faz a panela, mas não faz a tampa. O mesmo que ele traz aliados para ti na hora que é para tentar te jogar para o fundo, ele vai usar esses mesmos aliados que tu tinha antes, né, que foram usados pelas trevas para tentar te ajudar chegar no propósito que Satanás queria, são os mesmos que não vão dar importância para ti, como aconteceu com Judas em Mateus 27, 3 a 5. Qual foi o resultado disso? Ele foi se enforcar. O que é opressão, então? Opressão está lá em 1 Pedro 5, do 6 ao 9. Ali diz que é para se a gente se humilhar diante de Deus, vou ler o texto: humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o demônio está ao derredor. Por que ele está ao derredor? Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou rendido a Jesus, se eu me humilhei diante de Deus, reconheci meus pecados, o demônio não tem brecha para entrar. Meus pecados foram confessados. Mas ele está ao redor por quê? Procurando uma brecha. Então ele fica ao redor daquela pessoa até ele achar uma brecha. Se ele conseguir botar um prato na frente daquela pessoa, que ela se renda, dinheiro fácil, alguma coisa que é pecado, e ela se render, tem brecha para ele entrar. O problema é que hoje na igreja brasileira, quando começou a pastores dizer que estavam com depressão e pastores se matando, acabou que a igreja deu um passo atrás e parou de falar que tem algo espiritual agindo nisso. Por quê? Porque agora está acontecendo na igreja. E a gente não pode deixar de pregar o evangelho como ele é, porque está na igreja, porque entrou na igreja. Judas fazia parte da igreja, o demônio entrou no coração dele. Se eu tiver um pecado não confessado e não me abrir com Jesus, não me arrepender, ele vai ter brecha para entrar. O que acontece em muitos lugares? Muitas lideranças acabam sendo oprimidas, vão uma derrapadinha no caminho, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Pedro quando cortou a orelha do soldado Malco. Em alguns ministérios hoje, se a liderança que está acima souber disso, eles crucificam aquele líder. Davi e Pedro hoje jamais poderiam estar pregando o evangelho dentro de alguns ministérios. Eles crucificariam e Davi seria tirado do trono. Então, por causa dessa opressão por muitas lideranças que querem um tomar o lugar do outro, muitos líderes dão uma derrapadinha aqui ali, não tem com quem se abrir, não tem alguém para dar a mão para ele. Ô, meu irmão, vamos orar. Tu vai vencer isso aí, tu vai sair daí, vamos orar, vamos fazer um propósito. Se tu não tem com quem se abrir, pode se abrir comigo, eu vou te ajudar, eu estou vendo que está diferente. Mas está faltando isso na maioria das igrejas. Então, o que acontece? Essas pessoas com medo, não tem para quem se abrir, não tem alguém para dar uma mão, ele acaba sendo oprimido por Satanás até tirar a própria vida. Então, é uma opressão que deu brecha, que faz dar brecha, o demônio entra e leva a pessoa a tirar a própria vida. Não estou falando que esses pastores não eram homens de Deus, mas por uma brechinha, um deslize, alguma coisa aconteceu na caminhada deles, e não tiveram com quem se abrir, o demônio abriu o caminho para levar para a morte. A Bíblia diz: aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído. Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Se eu destruir esse templo, se eu tirar essa vida que foi Deus que me deu, eu estou condenado, a não ser que, alguns irmãos, a não ser que deu
nas frações de segundo entre eu tirar a vida, deu tempo de se arrepender. Eu não posso questionar, dizer que a pessoa foi para o inferno para tirar a própria vida, que nos últimos suspiros, na consciência da pessoa pode acontecer muitas coisas, em fração de segundo. Então ele não pode afirmar isso. A Bíblia diz: não pode ser no meu coração quem desceu ao inferno, ninguém subiu ao céu. Só quem sabe disso, só quem pode julgar é Deus. Eu posso pregar o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos. Mas se você está em algum desses estados, tem um que quer te ajudar. E pode te ajudar e tem poder para te ajudar. Mateus 11, 28, 30 diz assim: ó, vinde a mim, do 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem como ir numa igreja, dobra o teu joelho no teu quarto, onde tu estiver, e clame o socorro de Jesus, clame por Jesus, que Deus vai te socorrer. Se tem alguém na tua casa que pode te levar numa igreja mais próxima, um pastor para estar orando, um irmão, uma irmã que você conhece, que é de oração, que busca a Deus, pede para orar por você, pede para te ajudar. Na descrição desse vídeo está o meu contato no WhatsApp também, se você quiser estar falando. Não vou deixar os comentários abertos, porque tem muita gente que faz debate apenas para chamar ibope para si, para gerar discussão, para falar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e acaba virando discussão entre irmãos. Então, eu não vou deixar os comentários abertos. Então, que Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo para ajudar outros irmãos a entender o que está acontecendo, para eles buscar ajuda no lugar certo, que é em Jesus. Amém?